Nem tudo que te incomoda é um problema. Às vezes, é só a realidade batendo contra suas expectativas. Você já percebeu como certas situações te tiram do eixo? Mesmo quando no fundo, você sabe que não deveria reagir assim. A forma como as pessoas agem, o que falam, o que deixam de fazer, tudo isso parece ter poder sobre você. Mas talvez o poder nunca tenha sido delas. Talvez tenha sido a forma como você aprendeu a interpretar o mundo. Se o que acabou de ser dito fez sentido para você, te convido a escutar com atenção alguns minutos desta regra estoica. Uma regra simples, difícil de praticar, mas que ao ser adotada, muda a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor e te dá consciência do caminho que você escolhe seguir. Você já parou para pensar que a maior parte do nosso sofrimento não vem do que acontece conosco, mas sim da forma como interpretamos o que acontece? Isso não é um mero otimismo, é responsabilidade. O estoicismo, essa filosofia antiga e poderosa, começa quando você aceita uma verdade simples, porém desconfortável. A vida não vai se adaptar às suas expectativas. Ela nunca fez isso e nunca fará. Pense nisso. Há coisas que estão sob o seu controle e há coisas que não estão. Confundir essas duas categorias é o erro que esgota a energia da maioria das pessoas. Você não controla o clima, não controla o passado, não controla o comportamento alheio, não controla o acaso. E ainda assim, quantos de nós passamos a vida inteira reagindo como se pudéssemos controlar tudo isso? O estoico não tenta dominar o mundo, ele tenta dominar a si mesmo. E é essa mudança de foco que muda absolutamente tudo. Quando você entende que não tem poder sobre os acontecimentos externos, mas tem todo o poder sobre a sua resposta a eles, a ansiedade começa a perder força. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de lutar uma batalha perdida contra o inevitável. A maioria das pessoas sofre duas vezes. Primeiro com o fato em si, e depois com a resistência a esse fato. O estoicismo elimina a segunda parte, o sofrimento opcional. Essa filosofia não promete uma felicidade constante e eufórica. Ela promete algo muito mais raro e valioso em um mundo viciado em estímulos: estabilidade. O estoico entende que as emoções surgem. A raiva aparece. O medo aparece. A frustração aparece. Mas nenhuma delas é uma ordem. Sentir não é o problema. Ser arrastado por esses sentimentos existe uma diferença profunda entre experimentar uma emoção e obedecer a ela. Infelizmente, a maioria das pessoas nunca aprende essa distinção. Por isso, reagem impulsivamente, falam demais, agem cedo demais e se arrependem tarde demais. O estoicismo ensina a arte da pausa. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço, mora a sua liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser sem consequências, mas a liberdade de escolher a sua resposta com consciência. Quem não desenvolve esse espaço vive no modo automático, governado pelo humor do momento, pela opinião alheia, pelas circunstâncias. O estoico constrói um centro interno que não oscila com facilidade. Isso não o torna frio ou indiferente, torna-o sólido. Ele entende que a dor faz parte da vida, mas dramatizar a dor é uma escolha. A vida vai frustrar você, vai atrasar seus planos, vai testar sua paciência. Não porque ela é injusta, mas simplesmente porque é vida. E esperar o contrário é ingenuidade. Por isso, o estoico não pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Ele se pergunta: como devo agir diante disso? Essa simples mudança de pergunta muda o jogo por completo, porque tira você do papel de vítima e coloca você no papel de agente da sua própria vida. Mesmo quando não há controle externo, ainda existe a escolha interna. E é essa escolha que define o seu caráter. Caráter não é o que você diz quando tudo está bem. É o que você faz quando nada coopera. O estoicismo também ensina algo que poucos aceitam. O mundo não lhe deve nada, nem compreensão, nem reconhecimento, nem justiça perfeita.
Esperar isso é apenas criar frustração futura. Quando você abandona essa expectativa, você ganha uma leveza incrível. Você passa a fazer o que é correto, não para ser aplaudido, mas porque é a coisa certa a se fazer. Essa é uma das ideias mais difíceis de sustentar, porque o nosso ego quer validação, quer aplauso, quer recompensa imediata. O estoico treina para agir bem mesmo no silêncio, especialmente no silêncio. Ele entende que o verdadeiro teste de quem você é acontece quando ninguém está olhando, quando não há recompensa, quando não há plateia. Então, como você pode começar a aplicar isso hoje? Agora mesmo. Tente este exercício simples, mas poderoso. Da próxima vez que algo frustrar, seja o trânsito, um comentário negativo de alguém, ou um plano que deu errado, pare por um instante. Respire fundo e antes de reagir, pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, como no caso do trânsito, reconheça isso. Diga para si mesmo: eu não controlo o fluxo dos carros, mas controlo minha paciência. Escolho não me irritar com isso. Se a resposta for sim, como no caso de um erro que você cometeu, pergunte: qual é a ação virtuosa e racional que posso tomar agora? A resposta não é se culpar, mas sim aprender e corrigir. Essa pausa consciente é o primeiro passo para construir aquela fortaleza interna. A disciplina diária nasce daí, não de picos de motivação, mas de um compromisso firme com seus princípios. O estoicismo não é uma teoria bonita para ser discutida em livros. É prática constante. É acordar e fazer o que precisa ser feito, independentemente de como você se sente. É cuidar do seu corpo, porque ele sustenta a sua mente. É controlar seus desejos, porque desejos descontrolados acabarão controlando você. É aceitar as perdas sem perder a si mesmo. Nada disso é fácil, e nunca foi prometido que seria. Mas é simples, e essa simplicidade talvez assuste, porque ela elimina as desculpas. O estoico entende que o tempo é o recurso mais limitado que temos, e por isso, ele não desperdiça sua energia com trivialidades. Ele escolhe suas batalhas, escolhe suas palavras, escolhe suas reações. Não porque se sente superior, mas porque aprendeu, muitas vezes da maneira mais difícil, o custo da impulsividade. Cada reação impensada cobra um preço. Às vezes o preço é a sua paz de espírito. Às vezes são seus relacionamentos. Às vezes é a sua própria dignidade. O estoicismo ensina a pensar a longo prazo em um mundo viciado em gratificação imediata. E isso, inevitavelmente, cria um contraste. Quem vive assim pode parecer estranho aos olhos dos outros. Mais calmo, menos reativo, mais centrado. Não porque não sente, mas porque escolheu não se deixar levar pelas ondas das emoções. No fundo, o estoicismo é um convite à maturidade. Um convite para parar de culpar o mundo, para parar de negociar com a própria disciplina, para parar de terceirizar a responsabilidade pela sua própria vida. É entender que a vida não precisa ser perfeita para ser bem vivida. Ela precisa apenas de alguém disposto a agir corretamente dentro do que é possível. O resto não depende de você. E, na verdade, nunca dependeu. Quando essa verdade é profundamente aceita, algo fundamental muda dentro de você. Você continua enfrentando problemas. As tempestades da vida continuam a chegar, mas você deixa de ser dominado por elas. Você aprende a ser a rocha que a onda quebra, e não a folha que o vento leva. E isso, para um estoico, já é liberdade suficiente. Se essa mensagem ressoou em você, convido a se inscrever no canal e a compartilhar este vídeo. Ative o sininho para não perder as próximas regras estoicas. Vamos juntos construir essa força interior. Obrigado por assistir.